Todos riram quando um empresário falido adotou uma menina de rua que trabalhava apenas para conseguir comer. Ninguém esperava que ela fosse uma verdadeira gênia. Antes de começarmos, comenta aí. De qual cidade ou país você está assistindo esse vídeo? Vou adorar saber. O 34º andar já tinha sido o símbolo do sucesso para Ricardo Mendes. Agora, ao encarar a cidade cinzenta de São Paulo, pela janela do pequeno apartamento que alugava, tudo parecia um lembrete cruel de até onde ele havia caído. Os arranha-céus ao longe, alguns dos quais ele ajudou a erguer com suas finanças, agora brilhavam como zombarias distantes. Um deles chegou até a ter seu nome na fachada. Hoje, já foi substituído por outro. Ricardo girava lentamente o copo de vidro com o último gole de uma bebida cara. Um dos poucos itens de luxo que ainda lhe restavam. As casas, os carros, os jantares finos, o respeito. Tudo tinha sumido em menos de 2 meses. Tudo por causa de Maurício Barreto, sócio e amigo de longa data, que o traiu com um golpe financeiro tão bem executado que virou manchete até em jornais internacionais. Ao império que eu achava que tinha, murmurou erguendo o copo como se brindasse com fantasmas, antes de engolir a bebida de uma vez só. As palavras do médico naquela manhã ainda ecoavam na mente. Sua pressão está perigosamente alta, Sr. Mendes. O estresse está acabando com você. Ricardo riu sem humor. Claro que estava. Ver 3 décadas de trabalho virar em pó faria qualquer um surtar. As noites vinham sendo tomadas por pesadelos. O momento em que viu suas ações despencarem, o olhar frio de Maurício enquanto transferia milhões para contas no exterior, os olhares cheios de pena de funcionários que antes o reverenciavam enquanto ele era escoltado por seguranças para fora da própria empresa. A imagem refletida no vidro era quase irreconhecível. Aos 59 anos, seu porte imponente tinha sumido. Rugas profundas marcavam seu rosto. Os ternos caros davam lugar a um suéter antigo e calças simples. Tudo o que construiu parecia ter evaporado. Que legado eu deixei, afinal? Sussurrou para si mesmo, sentindo um nó na garganta. Números em telas. Prédios com seu nome que logo seriam renomeados. Que sentido aquilo tudo tinha? Um barulho de sirene ao longe o trouxe de volta ao presente. Lá embaixo, pessoas corriam sob a primeira garoa gelada do ano. Gente real, com problemas reais. E ele tinha vivido numa bolha de projeções e gráficos. Ricardo terminou o uísque, pousou o copo e decidiu. No dia seguinte, sairia de casa. Pela primeira vez em semanas, iria caminhar pela cidade como uma pessoa comum. Talvez lembrar o que era viver de verdade. Longe dos escritórios luxuosos, onde bilhões mudavam de dono com um clique. Mal sabia ele que esse simples gesto mudaria sua vida para sempre. Na manhã seguinte, São Paulo foi coberta por uma chuva persistente. As calçadas viraram rios, mas Ricardo seguiu andando sem destino, deixando a água esconder as lágrimas que ele não tinha coragem de derramar. Pelo menos, pensaria seu médico, ele saiu de casa. Ele quase não a viu. Encolhida sob a marquise de uma antiga papelaria desativada, estava uma garotinha. Não devia ter mais de 7 anos. Sentada sobre um pedaço de papelão encharcado, ela exibia à sua frente vários animais de papel dobrado. Origamis feitos com uma precisão inacreditável. Ricardo, como tantos outros, já ia passar direto. Mas naquele instante, ela levantou o rosto. Seus olhos encontraram os dele. Ele parou. Aqueles olhos... Havia uma inteligência estranha ali, uma mistura de sabedoria precoce, desconfiança e algo que não combinava com a idade da menina. "O senhor quer comprar um?" Ela perguntou com voz firme. A voz dela era firme e serena, sem o tom suplicante que muitos vendedores de rua adotavam. "Cada um custa R$ 2, mas se você guardar direitinho e não molhar, eles duram para sempre", disse ela com um olhar direto e maduro demais para alguém tão jovem. Ricardo se viu agachado diante da pequena exposição artesanal. Os animais de papel eram detalhados, dobrados com uma precisão que o impressionou de imediato. "Foi você que fez todos esses?" "Sim, senhor. O cisne é o mais difícil, mas o que eu mais gosto é a raposa." Ele pegou delicadamente uma pequena raposa de papel. A perfeição das dobras o deixou admirado.
Meu nome é Ricardo. E o seu? Sofia. Senhor, respondeu ela, enquanto organizava suas pequenas obras com uma rapidez quase profissional. Onde estão seus pais, Sofia? As mãos dela congelaram por um breve instante. Minha avó está internada no hospital. Tô cuidando das coisas até ela melhorar. Ricardo percebeu dois homens do outro lado da rua, observando a cena com atenção desconfortável. Um impulso protetor nasceu dentro dele. Algo que não sentia há anos, desde que havia se enterrado em sua bolha corporativa e fria. Quanto por tudo isso aqui? Perguntou de repente. Os olhos de Sofia se arregalaram, mas logo se estreitaram, avaliando a proposta como uma pequena empresária. R$ 23. Hoje eu fiz 23 peças. Ele abriu a carteira e encontrou duas notas de 20. Pode ficar com o troco. Aposto que você está com fome. Aceita comer alguma coisa? A hesitação durou poucos segundos. Sofia rapidamente enfiou suas criações e o papelão num mochilinha surrada e levantou-se com movimentos tão ensaiados que partiam o coração de quem prestasse atenção. Eles foram até um pequeno restaurante de esquina. Ricardo ficou em silêncio enquanto observava Sofia devorar um sanduíche, como se aquele fosse o primeiro prato de comida quente em dias. Enquanto comia, ela rabiscava distraidamente em um guardanapo. Ricardo, curioso, espiou. Esperava ver desenhos infantis, mas o que viu o deixou atônito. Eram equações matemáticas. Fórmulas complexas, algumas que ele mal compreendia, mesmo com anos de experiência em finanças e projeções de risco. "O que você está fazendo aí?" perguntou, tentando soar casual. Sofia rapidamente cobriu o guardanapo com a mão. "Só números. Eles me ajudam a pensar." Naquele instante, ao olhar para aquela menina tão pequena, mas com uma mente tão extraordinária, vivendo em condições tão precárias, algo dentro de Ricardo começou a mudar. Talvez o mundo ainda tivesse alguma beleza escondida. E talvez ele ainda tivesse algo a oferecer também. Quando a noite caiu, a chuva apertou ainda mais. Ricardo se viu diante de um dilema que jamais imaginou viver. "Eu tenho um quarto a mais", disse quase sem pensar. "É só meu escritório, mas tem um sofá que vira cama." Sofia o encarou com seus olhos atentos e quase desconfiados. "Por que o senhor me ajudaria? Todo mundo só passa direto." Uma pergunta justa, e que nem ele mesmo sabia ao certo como responder. "Talvez, porque eu sei como é quando o mundo inteiro passa direto por você." Naquela noite, ele improvisou um quarto. Tirou pilhas de documentos do sofá-cama e trouxe um cobertor limpo. Sofia adormeceu em minutos, abraçada à mochila como se aquilo fosse tudo o que ela tinha no mundo. Ricardo ficou ali por um tempo, na porta, assistindo o sobe e desce tranquilo de sua respiração, sentindo-se engolido por aquela nova e estranha realidade. Na manhã seguinte, ele pegou o telefone e ligou para Renata Almeida, uma assistente social que ele conhecia dos tempos de conselhos comunitários e que sempre criticava as decisões impessoais da sua antiga empresa. Renata chegou desconfiada, como de costume, mas ao conversar com Sofia, algo nela mudou. "Você entende que isso é totalmente fora do protocolo", disse ela baixinho na cozinha. "Eu entendo, mas a avó dela está no hospital. Isso pode ser só até ela melhorar. Ela não precisa de um abrigo agora. Precisa de estabilidade." Renata arqueou as sobrancelhas. Ricardo Mendes defendendo empatia em vez de regras rígidas. Nunca pensei que veria isso. Ela entrevistou Sofia sozinha. A menina foi direta e clara. Sua avó havia sofrido um AVC há 3 semanas. Sem parentes próximos e com medo de ser enviada a um abrigo, Sofia sobreviveu como pôde. Mais tarde, Renata admitiu: "Essa menina, ela é algo fora do comum, mas o sistema tem regras, tem processos." "O sistema falhou com ela", rebateu Ricardo. "Estou pedindo guarda temporária, enquanto localizamos a avó e avaliamos tudo com calma." 2 dias depois, Ricardo e Sofia estavam diante do juiz de família, Dr. Álvaro Monteiro, um homem que Ricardo conhecia vagamente dos eventos beneficentes de seus tempos áureos. O espanto do magistrado, ao ver o antigo magnata ali, num processo de tutela, era visível. "Senhor Mendes,
O senhor está solicitando a guarda temporária de uma menor com quem não tem qualquer laço anterior, é isso? Sim, meritíssimo. E o que o qualifica para assumir essa responsabilidade? Sua situação atual está bem documentada. Ricardo sentiu os pequenos dedos de Sofia Ona escorregarem entre os seus. O gesto era simples, mas carregado de confiança. E naquele instante, algo dentro dele se firmou. Meritíssimo, disse Ricardo com a voz mais firme do que estivera em muito tempo. Gostaria de alterar meu pedido. Não desejo apenas a guarda temporária. Quero entrar com um pedido de adoção definitiva. Um murmúrio atravessou a sala de audiências. A prancheta de Renata caiu no chão. O juiz inclinou-se à frente, surpreso e confuso. Senhor Mendes, isso é altamente incomum. O que um homem que perdeu tudo pode realmente oferecer a essa criança? Ricardo olhou para Sofia e depois voltou-se ao juiz com serenidade. Uma segunda chance meritíssimo. Para mim e para ela. Na saída do tribunal, com a autorização provisória concedida sob a condição de visitas técnicas e análise de antecedentes, Sofia olhou para ele com os olhos curiosos. O senhor não precisava ter feito isso. Eu sei, respondeu Ricardo com um frio no estômago diante da escolha que acabara de fazer. Mas às vezes, as decisões que a gente não planeja são as que mais salvam a gente. As primeiras semanas de convivência entre os dois foram desafiadoras, de maneiras que nenhum dos dois esperava. Para um homem acostumado a comandar equipes, frequentar reuniões e ter chefes à disposição, as tarefas básicas da paternidade foram um verdadeiro choque de realidade. O que exatamente entra num café da manhã equilibrado? Murmurava Ricardo uma manhã, encarando a geladeira quase vazia. Sofia apareceu do nada ao lado dele e, com delicadeza, tirou a caixinha de ovos das mãos dele. Eu sei fazer ovos mexidos, disse com simplicidade. Vovó me ensinou antes de ficar doente. Ricardo a observou quebrar os ovos com tanta segurança que sentiu o peito apertar, entre orgulho e tristeza. Você não devia ter que fazer isso sozinha, Sofia. Disse baixo. Agora é minha vez de cuidar, ué. A gente faz o que precisa fazer. As palavras vindas de alguém tão nova ecoaram com um peso muito maior do que ele esperava. Naquela mesma tarde, Ricardo se matriculou numa aula de culinária básica e agendou entregas semanais de mantimentos. A escola trouxe novos dilemas. Após uma bateria de testes que deixou os professores de boca aberta, Sofia foi colocada 2 séries à frente. E ainda assim parecia entediada. Na primeira tentativa de Ricardo de preparar uma lasanha, o telefone tocou. Senhor Mendes, aqui é a professora com a Nelsa, disse a voz séria do outro lado da linha. Precisamos conversar sobre o comportamento da Sofia. Ricardo sentiu um calor súbito subir pelo peito. O que aconteceu? Ela me corrigiu em voz alta, na frente da turma. Propôs um método alternativo para resolver as equações. Foi desconcertante. Naquela noite, depois de uma reunião tensa com a escola, Ricardo se sentou com Sofia no chão da sala, cercado pelos cadernos dela. Sofia, você não pode simplesmente dizer para a professora que ela está errada. Ela baixou os olhos, traçando formas invisíveis no tapete com o dedo. Mas o jeito que ela estava ensinando levava 14 passos a mais. Eu só mostrei um jeito mais rápido. Ricardo examinou os cálculos. O método da menina não só estava certo, era brilhante, elegante na sua simplicidade. Você tem razão, admitiu ele. Mas às vezes, estar certo não basta. A gente precisa achar um jeito melhor de mostrar o que sabe. As noites também tinham seus próprios fantasmas. Ricardo acordava, noite após noite, com gritos abafados vindos do quarto improvisado. Corria até lá e encontrava Sofia enrolada nos lençóis, debatendo-se em pesadelos. Na primeira vez, ele apenas parou na porta, paralisado. Mas na terceira já sabia. Sentava-se ao lado dela, em silêncio, e ficava ali até que os batimentos dela voltassem ao normal. Certa manhã, enquanto trocava a roupa de cama, encontrou pequenas pilhas de comida escondidas sob o colchão. Bolachas, barrinhas de cereal, maçãs bem embrulhadas. Quando falou com delicadeza sobre aquilo, ela apenas deu de ombros, sem encará-lo. Eu só queria garantir. Nunca se sabe.
Ricardo se abaixou, colocou as mãos nos ombros dela e disse com firmeza: Você nunca mais vai passar fome aqui. Enquanto eu estiver por perto, sempre Cássio vai ter comida nessa casa. Sofia assentiu com a cabeça. Mas na semana seguinte, Ricardo encontrou novas reservas de comida escondidas. Atrás da cortina, dentro de uma caixa de brinquedos, até dentro de uma bota esquecida no armário. Foi então que ele entendeu. Confiança verdadeira não se constrói com promessas. Se constrói com constância. O apartamento, antes frio e funcional, começou a mudar aos poucos. Ricardo tirou revistas de finanças das estantes e as substituiu por livros infantis e manuais avançados de matemática. Um canto da sala virou espaço exclusivo para as criações de origami da menina, sempre meticulosas, sempre surpreendentes. A porta da geladeira, antes impecavelmente vazia, agora exibia desenhos coloridos, bilhetinhos e provas marcadas com letras vermelhas garrafais. Ah! 6 semanas depois do início daquela nova vida, o telefone tocou novamente. Era da escola. Mas dessa vez a voz era do diretor. Senhor Mendes, precisamos conversar sobre a colocação da Sofia. Nossa psicóloga educacional avaliou o desempenho dela. E, francamente, nunca vimos nada parecido. Naquela tarde, Ricardo se viu cercado por pedagogos e especialistas. Todos tentavam explicar o que ele já começava a perceber por conta própria. Ela não apenas entende matemática, explicou a doutora Helena Vasconcelos, empurrando os óculos com o dedo. Ela minauana enxerga, Morna, padrões e conexões que muitos estudiosos passam a vida tentando compreender. Quando ela corrige os professores, não é arrogância. É que ela vê caminhos que os outros não veem. No caminho de volta para casa, Sofia ficou em silêncio no banco de trás, os pezinhos balançando nervosamente. Eu tô em apuros? Perguntou baixinho. Ricardo a olhou pelo retrovisor e seus olhos se encontraram. Claro que não, Sofia. Você é extraordinária. Só precisamos descobrir juntos a melhor forma de cuidar desse dom. Naquela noite, depois de colocá-la na cama, Ricardo encostou na porta do quarto, respirando fundo. Sentia-se esmagado pelo peso da responsabilidade que agora carregava. Ele já havia gerido bilhões, já coordenara fusões corporativas que afetavam países inteiros. Mas nada, nada mesmo, o havia preparado para ser o guardião de uma mente tão rara, tão delicada e tão solitária. Agora não bastava garantir teto e comida. Era preciso criar um lar onde uma pequena gênia pudesse florescer. Sem medo. Dias depois, um envelope espesso e elegante chegou pelo correio. Papel bege, brasão dourado, uma relíquia do passado. Era um convite para o baile anual da Fundação Financeira de Chicago. Um evento que Ricardo já havia presidido anos atrás. No canto inferior, em caligrafia delicada, lia-se: Ricardo, significaria muito para mim se você fosse Margaret. Margaret Chen, uma das poucas conselheiras que não o haviam virado as costas durante o colapso. A lembrança daquele gesto, ainda que silencioso, o comoveu mais do que esperava. Na manhã seguinte, enquanto lutavam com panquecas um pouco queimadas, Ricardo comentou: Fomos convidados para um jantar muito chique. Fomos? Sofia perguntou surpresa, com calda escorrendo do garfo. Isso mesmo, não vou te deixar com babá. Você é minha filha agora. As palavras ainda pareciam novas em sua boca. Mas quanto mais as dizia, mais verdadeiras se tornavam. E acho que está na hora da gente voltar a andar por aí. Juntos. No sábado, Ricardo tirou do fundo do armário seu último terno realmente elegante. Enquanto isso, Sofia girava animada no espelho com um vestido azul marinho novo, comprado especialmente para a ocasião. No táxi, a caminho do hotel brilhante no centro de Chicago, Sofia segurou a mão dele com força. Tá nervoso? Perguntou, como se pudesse ler sua alma. Ricardo tentou sorrir. Apavorado. Eu também, ela confessou. Mas agora a gente tem um ao outro. Quando entraram no salão de mármore, um silêncio tomou conta do ambiente. O outrora intocável Ricardo Mendes agora reaparecia entre sorrisos contidos e cochichos de julgamento. Mas não estava sozinho.
Trazia uma criança ao seu lado, uma menina de origami, matemática e coragem. Os olhares os seguiam como sombras, até que Margaret surgiu da multidão, abrindo os braços. Estou tão feliz que veio, disse ela, abraçando Ricardo com ternura, antes de se agachar diante da menina. E você deve ser a incrível Sofia, de quem tanto ouvi falar. O jantar seguiu com uma formalidade desconfortável, mas suportável, até que uma voz conhecida cortou o zumbido educado das conversas ao redor. Ora, ora, se não é o grande Ricardo Mendes, honrando-nos com sua presença. Victor Blackwood surgiu à beira da mesa, taça de champanhe em mãos e um sorriso tão cortante quanto o vidro trincado. Embora fosse apenas 3 anos mais jovem que Ricardo, o sucesso parecia ter preservado sua juventude como uma armadura, enquanto o fracasso havia roubado a de Ricardo. Victor, disse Ricardo, rígido, a mão instintivamente pousando no ombro de Sofia. Caridade virou seu novo negócio, Mendes. Alfinetou Blackwood, os olhos varrendo Sofia com desdém. Recolhendo, abandonadas agora. O sangue de Ricardo ferveu, latejando nas têmporas. Mas antes que ele pudesse reagir, a conversa na mesa desviou para um novo tópico técnico. Um modelo de algoritmo financeiro revolucionário que a empresa de Victor estava lançando. Nosso modelo de risco antecipa vulnerabilidades de mercado com 87% de precisão. Gabou-se Blackwood, inflado. Um divisor de águas na previsão de recessões. Então, uma voz serena, porém afiada, cortou o ar. Seu cálculo de risco está errado. O silêncio caiu como uma lâmina. Todos se viraram para a origem da frase. Sofia, sentada ao lado de Ricardo, olhava fixamente para Victor, sem o menor traço de hesitação. Perdão? Victor forçou um riso, o sorriso escorregando um pouco. A sua variável de risco, repetiu Sofia tranquila. Ela está subestimada em pelo menos 40%. O modelo não considera os fatores de acúmulo em mercados prolongadamente baixistas. O riso que Victor soltou foi seco, metálico. Que encantador! Agora você está ensinando finanças para órfãs de rua, Mendes. Alguns convidados nos soltaram risadinhas constrangidas. Mas então, um homem mais velho, Walter Simões, um veterano do mercado, se inclinou curioso. Espere aí. Como você chegou a essa conclusão, mocinha? Sofia pegou um guardanapo, pegou emprestado um caneta e desenhou uma série de equações rápidas, precisas. Ricardo a observava com uma mistura de fascínio e espanto contido. Simões analisou o rabisco. Suas sobrancelhas grossas foram se arqueando lentamente. Impressionante. Ela está certa, Victor. Seu modelo ignora exatamente isso aqui. O rosto de Blackwood enrubescido. Ele se levantou, engolindo a raiva com dificuldade. Isso é ridículo. Não serei ridicularizado por uma criança. E saiu, rápido, mas não sem antes lançar um último olhar a Ricardo. Um olhar que prometia consequências. Enquanto Sofia continuava olhando para a tela digital, onde os gráficos ainda pulsavam, murmurou. Senhor Mendes, tem algo errado naqueles números. Mais tarde, ao colocar Sofia na cama, já exausta, Ricardo se sentia dividido entre orgulho e preocupação. Você foi brilhante esta noite, disse, puxando o cobertor até o queixo dela. Ele não era uma pessoa boa, murmurou ela, os olhos já quase fechando. E a matemática dele era preguiçosa, mas tinha algo mais escondido. Ricardo ficou ali, sentado ao lado dela, o quarto mergulhado em penumbra, a mente girando. Aquela noite havia reacendido algo nele. Não era apenas o instinto de proteção que Sofia despertava. Era algo antigo, um fogo esquecido, o olhar analítico, a sede por padrões. Victor Blackwood não era o tipo de homem que esquecia, muito menos que perdoava uma humilhação pública. E ao defender Sofia, Ricardo havia, sem dúvida, transformado um rival em inimigo. Mas também havia percebido algo importante. Sofia via o que ninguém mais via. Essa parede devia ser azul, disse Sofia pensativa, semanas depois, com uma mão no queixo,
analisando o antigo escritório de Ricardo. Azul estimula o cérebro. 3 meses depois de iniciarem a vida juntos, Ricardo finalmente cedeu aos pedidos dela para redecorar o apartamento. O lugar ainda parecia um mausoléu do passado. Móveis imponentes, frios, sem vida. Azul será, respondeu ele, arregaçando as mangas do velho moletom de Harvard. E o meu quarto vai ser amarelo, afirmou ela, já decidida. Cor de sol, o fim de semana virou uma pequena revolução doméstica. Latas de tinta, panos no chão, móveis sendo arrastados de um lado para o outro. Ricardo desmontou sua escrivaninha de mogno, último símbolo da era corporativa, e no lugar montaram juntos uma mesa mais simples. 2 cadeiras lado a lado. Agora a gente pode trabalhar junto, disse ela, séria como uma cientista. 2 mentes pensam melhor que uma. Ao mover seus antigos livros de finanças para dar espaço à crescente biblioteca de Sofia, Ricardo encontrou uma caixa esquecida. Dentro, memórias de um tempo que ele tentava enterrar. Fotos, cartas, pequenos objetos. No fundo da caixa, uma imagem em preto e branco. Seus pais, sorrindo em frente à pequena padaria da família, nos arredores de Chicago, décadas atrás. Quem são? Perguntou Sofia, observando a foto com curiosidade. Ricardo demorou um instante para responder, a voz embargada pela memória. São meus pais. Ela ficou em silêncio por um momento, e depois sorriu. Eles parecem felizes. Eles eram, disse ele com um nó na garganta. Eles trabalharam duro para que eu pudesse fazer faculdade, respondeu Ricardo, enquanto passava os dedos pelas bordas desbotadas da fotografia. Nunca viveram para ver o quanto eu subi, ou o quão fundo eu caí depois. Sofia estudava sua imagem com a atenção de quem decifrava um código. Eles parecem bons. Acho que estariam felizes com a gente. A observação simples, dita com tanta naturalidade, tocou Ricardo mais do que ele esperava. Uma lágrima furtiva brotou antes que pudesse detê-la. Na noite de domingo, o apartamento estava irreconhecível. O quarto de Sofia brilhava em um tom suave de amarelo, com os desenhos e gráficos matemáticos que ela mesma fizera espalhados pelas paredes, como se fossem vitrais de uma igreja da mente. A sala, antes um monumento ao cinza corporativo, agora ostentava uma parede azul vibrante, almofadas coloridas e vida. E o mais significativo, o antigo e inútil salão de jantar, havia se tornado uma sala de aprendizado. Estantes tomavam as paredes. Um grande quadro branco exibia equações, teoremas e desenhos que pareciam extraídos de uma tese de doutorado. Naquela noite, depois que Sofia adormeceu, Ricardo sentou-se na nova sala, tomando chá no lugar do habitual uísque. Pela primeira vez em muito tempo, o apartamento não parecia um memorial do fracasso, mas sim uma tela em branco para algo novo. Seu devaneio foi interrompido por um leve ruído vindo do quarto de Sofia. Abriu a porta com cuidado. A luz do abajur desenhava sombras suaves no rosto adormecido da menina. Ela dormia no meio de uma pilha de livros, não de contos infantis, mas de física teórica, matemática avançada e ciência da computação. Uma das mãos ainda segurava um lápis. Ao lado, folhas repletas de fórmulas e anotações, muitas das quais não apenas resolviam questões complexas, mas reformulavam as próprias bases dos problemas. Ricardo começou a juntar os livros devagar, mas um em especial chamou sua atenção. Um tratado de pós-graduação sobre finanças algorítmicas. Nas margens, Sofia havia feito correções, simplificações e até proposto novos modelos, com uma clareza que rivalizava com os autores originais. Ele se sentou à beira da cama, observando-a dormir. A mesma criança que, meses antes, vendia origamis para sobreviver, agora desmontava e reconstruía teorias que haviam levado décadas para serem formuladas. Com delicadeza, retirou o lápis de sua mão e ajeitou os cobertores. Foi naquele momento que uma ideia começou a germinar. Talvez seu império financeiro tivesse ruído, mas quem sabe ele havia sido chamado a erguer algo muito maior. Não um legado de dinheiro, mas de verdadeiro gênio e humanidade. Ricardo se curvou, beijou a testa dela e sussurrou: Dorme bem, meu pequeno gênio. Amanhã, a gente começa algo extraordinário. Naquela noite,
Ricardo Mendes dormiu em paz pela primeira vez em mais de um ano. Seus sonhos já não eram assombrados pelo que perdera, mas iluminados pelo que podia construir. A ligação da escola veio numa tarde de terça-feira. Senhor Mendes, aqui é a diretora, Morales. Fique tranquilo, não é nada grave com a Sofia. Mas precisamos que venha até aqui o quanto antes. Uma hora depois, Ricardo se via novamente sentado em uma sala de reuniões, cercado por educadores cujas expressões variavam entre admiração e perplexidade. No centro da mesa, uma pasta aberta exibia provas e trabalhos da aluna número 317. Sofia Mendes. Aplicamos todos os testes avançados disponíveis, explicou a diretora Morales, deslizando a pasta na direção dele. Os resultados são inéditos. Dr. Garcia, psicóloga educacional do distrito, inclinou-se para a frente. Senhor Mendes, a capacidade cognitiva da sua filha, especialmente em matemática e reconhecimento de padrões, ultrapassa completamente nossos parâmetros. Tivemos que consultar especialistas universitários para entender plenamente o que ela é capaz de fazer. Ricardo folheou os relatórios. Gráficos, números, comentários técnicos, todos apontando para o mesmo fato. Sofia não era apenas inteligente, era uma brilhante de um modo fora do comum. Ela não apenas resolve problemas, continuou doutora Garcia. Ela repensa a própria estrutura deles. A abordagem dela é disruptiva, como se estivesse sempre enxergando o segundo nível de tudo. A diretora Morales entrelaçou as mãos sobre a mesa. Senhor Mendes, nossa escola não tem como oferecer a educação que Sofia precisa. Queremos discutir a possibilidade de inseri-la em um programa especial, com conteúdo de nível universitário. Ricardo assentiu devagar, o coração dividindo-se entre o orgulho e o peso da responsabilidade. Obrigado. Eu preciso de um tempo para pensar em tudo isso. Ao chegar em casa, encontrou Sofia na cozinha, o dever escolar já concluído, mergulhada agora em um volume pesado de cálculo avançado. Como foi a reunião? Perguntou ela, sem tirar os olhos do livro. Reveladora, disse ele, cuidadosamente. Sentou-se ao lado dela. Sofia, por que você nunca me contou o quanto era avançada? Por que não disse que sabia tanto assim? Ela deu de ombros e naquele momento parecia, enfim, a criança de 8 anos que era. Não queria ser ainda mais diferente. Já é difícil ser diferente. Não queria chamar atenção. A voz dela murchou. Na rua, ser diferente. Não era seguro. O peito de Ricardo apertou. Ele respirou fundo. Você está segura agora. E o que você tem, esse dom, é um presente. Não precisa esconder mais nada. Enquanto Sofia tomava banho naquela noite, Ricardo não resistiu à curiosidade e foi até o quarto dela. Com um novo olhar que ganhara naquele dia, passou a enxergar tudo com outros olhos. Os livros escolhidos, os gráficos desenhados, os códigos que enfeitavam o quadro branco. Debaixo da cama, encontrou uma caixa. Dentro, cadernos escondidos. Cheios de algoritmos, experimentos matemáticos e ideias que pareciam pertencer a outro século. Mas todos saíram da mente dela. Uma mente que talvez o mundo ainda não estivesse pronto para compreender. Mas ele estava, e faria de tudo para protegê-la, para cultivá-la, e quem sabe, mudar o mundo com ela. Entre os vários cadernos escondidos sob a cama de Sofia, um chamou especialmente a atenção de Ricardo. Era mais antigo que os outros, com páginas datadas e repletas de observações detalhadas sobre padrões de comportamento nas ruas. Ali, ela havia transformado a dura realidade de sua vida em equações. Sofia havia criado fórmulas para prever o fluxo de pedestres com base na hora do dia, nas condições climáticas e até na movimentação da polícia. Ela havia desenvolvido algoritmos para identificar os melhores locais e horários para vender seus origamis. Não apenas por instinto, mas por cálculo. Aquilo que ele, como qualquer adulto, teria chamado de sobrevivência de criança, era na verdade a aplicação sofisticada de matemática preditiva a um ambiente urbano hostil. Quando Sofia apareceu no quarto, já de pijama, encontrou Ricardo sentado em sua cama, os cadernos espalhados à sua volta. Ela parou hesitante.
Depois sussurrou com os braços cruzados sobre o peito. Você não devia ter visto esses. Ricardo levantou os olhos e sua voz saiu embargada. Sofia, isso é extraordinário. São só números, ela disse sem encará-lo. Só jeitos de entender o mundo. Ele ergueu um dos cadernos, o que continha os padrões de tráfego de pedestres. Isso aqui não é só números, filha. Isso é matemática aplicada no mais alto nível. Você não estava apenas sobrevivendo, estava modelando o comportamento humano com a precisão de uma cientista. Ela se sentou ao lado dele, passando o dedo pelas equações como se fossem velhas amigas. As pessoas são previsíveis, se você observar o suficiente. Eu calculava os horários em que os mais generosos passavam, os cantos com maior visibilidade e menos policiais, os momentos com mais fluxo, mas menos vendedores por perto. Ricardo balançou a cabeça em descrença. Você criou modelos que empresas multinacionais pagariam milhões para ter, e usou isso para vender raposas de papel. Um sorrisinho tímido apareceu no canto da boca de Sofia. O algoritmo da raposa era o meu melhor. Ricardo passou o braço por sobre os ombros dela. E eu achando que estava te salvando, mas o tempo todo era o teu cérebro que te protegia, de um jeito que eu nunca conseguiria. Mais tarde, já com Sofia dormindo novamente, ele permaneceu na sala recém-pintada, o chá esfriando em suas mãos. Pensou em tudo que havia perdido. A empresa, o prestígio, a segurança. Mas ali, naquela criança com o dom raro de enxergar padrões ocultos, ele havia encontrado algo infinitamente mais valioso. Não apenas uma filha, mas uma mente que podia mudar o mundo. Ela estivera ali o tempo todo, dobrando papel em uma esquina chuvosa de Chicago, enquanto o mundo passava apressado, sem perceber o milagre diante dos olhos. Sem conseguir dormir, Ricardo caminhava pelo apartamento silencioso, agora cheio de vida. Ao passar pelo corredor, viu uma luz azul escapando sob a porta da sala de estudos. Franziu a testa. Era tarde. Abriu a porta com cuidado. Sofia estava ali, curvada diante do velho computador dele. A luz da tela iluminava seu rosto enquanto linhas de código rolavam em alta velocidade. Os dedos se moviam com precisão, digitando com familiaridade surpreendente. Já passou de meia-noite, disse Ricardo suavemente. Ela se sobressaltou, fechando o programa com pressa. E eu não conseguia dormir. Ele caminhou até ela, repousando uma mão no ombro pequeno. Espera, o que você estava fazendo? Sofia mordeu o lábio, em conflito. Depois suspirou. Eu estava analisando uma coisa. Não sabia se devia te contar. Ricardo puxou uma cadeira e se sentou ao lado dela. Na tela havia um sistema complexo. Gráficos, relatórios financeiros, modelos de projeção. Mas o que mais o assustou foram os dados. Ele reconheceu partes daqueles padrões. Eram da Reynolds Financial. Onde você conseguiu isso? Perguntou, a voz tensa. Tudo é de acesso público, explicou ela. Relatórios antigos, registros de auditoria, balanços. Tenho estudado o colapso. O coração de Ricardo apertou. Por quê? Os olhos dela o encararam, sérios como nunca. Porque não fazia sentido. Os números não batiam. Sofia apontou para a tela, onde gráficos coloridos mostravam os padrões de negociação dos meses que antecederam a queda da Mendes Capital. Está vendo isso aqui? Ela disse, o dedo traçando pequenas oscilações em forma de onda. Isso não é aleatório. Não são flutuações normais do mercado. Alguém manipulou. Ricardo se inclinou, o antigo analista dentro dele despertando como se saísse de um coma. O que antes parecia apenas caos financeiro, agora revelava algo muito mais sombrio. Pegadas digitais de sabotagem. Blackwood, ele sussurrou. Sofia assentiu devagar. Acho que sim, mas tem mais. Ela clicou em outra aba. O monitor agora exibia registros de transações criptografadas. Eu venho desenvolvendo um algoritmo para rastrear fluxos de capital escondidos. Essas transações não fazem sentido, a menos que nunca tenham sido feitas para desaparecer de verdade, completou Ricardo, sentindo um frio na espinha. Os olhos da menina brilharam. Pai,
Eu acho que a maior parte do dinheiro não sumiu. Está apenas escondida, esperando o momento certo. Ricardo ficou paralisado, olhando para a tela. Décadas de experiência em finanças convergiam agora com a descoberta de sua filha. Aquilo não tinha sido só um golpe. Não era só desvio. Era um jogo de ilusão sofisticado, montado para dar a impressão de colapso. Enquanto os ativos eram discretamente transferidos, mascarados, temporariamente invisíveis. Ele não apenas roubou o dinheiro, disse Ricardo com a voz grave. Ele criou uma estratégia de reemergência temporizada. Exatamente, disse Sofia, empolgada. Os algoritmos que encontrei estão programados para reconsolidar os ativos em cerca de 18 meses, quando todas as auditorias e investigações já estiverem arquivadas ou esquecidas. Ricardo passou a mão pelos cabelos, sentindo o peso da revelação. Como você descobriu isso? Sofia deu de ombros humilde. Notei discrepâncias nas avaliações dos ativos colapsados. Os números não batiam. E, bem, números sempre têm que bater. E esse rastreador, você mesma escreveu? Estou desenvolvendo faz semanas. Ainda falta otimizar, mas ele já encontrou vários caminhos de transações offshore escondidas em redes de contas falsas. Ricardo olhou para a filha com uma mistura de admiração profunda e uma angústia protetora. Sofia, isso que você descobriu é perigoso. Se Blackwood souber que você está chegando perto, ela o encarou, firme, com uma maturidade que quebrava seu coração e, ao mesmo tempo, o enchia de orgulho. Mas não é por isso que a verdade é importante, disse ela com a voz baixa. Foi você quem me ensinou isso. Ele encarou a tela mais uma vez. Não era só uma questão financeira. Aquilo era sobre justiça. Milhares de famílias haviam perdido tudo por causa da ganância e da manipulação de um homem. Agora, eles tinham a chance de trazer à tona a verdade. Vamos precisar de ajuda, disse ele finalmente. E vamos ter que ser extremamente cuidadosos. Um sorriso tímido surgiu no rosto de Sofia. Então, vamos fazer alguma coisa? Ricardo assentiu, sentindo uma chama antiga reacender dentro de si. Sim, juntos. O sol começava a nascer sobre Chicago. Pai e filha continuavam sentados lado a lado, seus rostos iluminados pelo brilho do monitor. As sombras deles se alongavam pela sala. Dois cérebros geniais unidos por uma missão comum: justiça, verdade e um amor forjado nos escombros da dor. A antiga despensa do apartamento havia se transformado. 3 grandes quadros brancos cobriam as paredes, cheios de diagramas complexos, linhas de código e cronogramas de eventos financeiros. Um servidor improvisado zumbia no canto, processando incansavelmente os algoritmos de rastreamento de Sofia. Eles deram um nome à missão: Projeto Fênix. Como a ave mítica, eles pretendiam renascer da destruição, mas trazendo a verdade à tona. Precisamos de mais processamento, disse Sofia certa manhã, com os cabelos presos em tranças mal feitas, os olhos colados na tela. O módulo de reconhecimento de padrões está travando com o volume das transferências offshore. Ricardo assentiu, anotando. Eu vejo o que consigo arranjar, mas também precisamos de alguém que conheça os bastidores. Alguém que entenda a arquitetura dos sistemas que o Blackwood ainda usa. Naquela tarde, enquanto Sofia participava de seu curso universitário de matemática avançada, Ricardo foi até uma modesta empresa de consultoria tecnológica no centro de Chicago. O ambiente era simples, mas funcional, e atrás de uma mesa de metal com pilhas de pastas ao redor estava Sarah Lawson, a antiga arquiteta de sistemas da Mendes Capital, uma das poucas que havia se recusado a seguir Blackwood em seu novo império. Quando ela o viu entrar, seus olhos se estreitaram. Ricardo Mendes, ela disse, levantando-se devagar. Eu nunca imaginei que voltaria a te ver. Olá, Sarah, respondeu ele, notando o cansaço nos traços dela. Eu preciso da sua ajuda. Oficialmente, ele balançou a cabeça. Fora dos registros. As persianas do pequeno escritório de Sarah estavam fechadas, bloqueando a vista da cidade enquanto Ricardo explicava, com cautela,
o que Sofia havia descoberto. Ele escolheu bem suas palavras, omitindo os detalhes mais extraordinários da genialidade da filha, mas revelou o suficiente para que Sara entendesse a gravidade do que tinham em mãos. Então, uma menina de 8 anos decifrou o que equipes inteiras de investigadores federais não conseguiram? Sara ergueu uma sobrancelha, cética. Ela enxerga padrões onde ninguém mais vê, respondeu Ricardo com simplicidade. Ele abriu uma pasta e deslizou uma pilha de documentos e gráficos pela mesa. Sara analisou em silêncio. A descrença inicial deu lugar a uma concentração silenciosa. Seus olhos percorreram uma sequência de assinaturas de transações codificadas. Ela franziu o senho. Espera, esses padrões, murmurou, estão usando uma versão modificada do protocolo de segurança que eu mesma desenvolvi antes de sair da empresa. Ela levantou os olhos, agora alerta. Sempre achei que a queda da Mendes Capital foi limpa demais, perfeita demais. Blackwood não é só brilhante. Ele é obsessivamente meticuloso. Nunca deixaria pontas soltas. A menos que as pontas soltas fizessem parte do plano, sugeriu Ricardo. Um crime perfeito com final programado. À noite, Sara concordou em se juntar ao Projeto Fênix, trazendo não apenas seu conhecimento técnico vital, mas também uma vontade ardente de reparar aquilo que a havia destruído profissionalmente. Agora eram 3. Ricardo com sua inteligência financeira afiada, Sara com sua expertise profunda dos sistemas, e Sofia com um olhar matemático tão apurado que tornava invisível o que estava diante de todos. As semanas passaram como em um único suspiro. O apartamento fervilhava de códigos, relatórios e planos. Ricardo sentia-se mais vivo do que em toda a sua carreira. Aquilo não era sobre dinheiro. Era sobre reparar um erro que nunca deveria ter acontecido. Numa noite fria de novembro, enquanto analisavam novos caminhos de transações suspeitas, Sofia ficou subitamente em silêncio. Os olhos fixos na tela, os dedos imóveis. "O que foi?" perguntou Ricardo, reconhecendo aquele olhar distante que ela tinha quando pensava fundo. "Se a gente conseguir," ela disse devagar, "o que vai acontecer com todas aquelas pessoas que perderam tudo?" Ricardo hesitou. Na sua obstinada busca por justiça, não havia parado para contemplar o depois. O desfecho. Tecnicamente, os ativos poderiam ser devolvidos aos investidores e ex-funcionários. Respondeu. Mas o processo legal será complicado. Longo. Sofia começou a tamborilar levemente os dedos na madeira da mesa. Era o que fazia sempre que seu cérebro começava a conectar ideias. E se a gente pudesse fazer mais? Ela perguntou. Não só descobrir a fraude, mas impedir que algo assim aconteça de novo? Sara, que digitava ao lado, levantou os olhos. O que você está pensando, Sofia? O algoritmo que estou desenvolvendo não serve apenas para rastrear dinheiro escondido, explicou ela com a voz se enchendo de entusiasmo. Ele identifica assinaturas matemáticas de transações fraudulentas antes que elas causem danos sistêmicos. Se refinarmos isso, podemos criar algo como um sistema imunológico financeiro. Ricardo e Sara trocaram um olhar silencioso, compreendendo o que aquilo significava. Era mais do que justiça. Era uma chance de mudar o futuro da segurança econômica. Isso mudaria tudo, disse Sara com reverência. Mas Blackwood não vai assistir isso acontecer de braços cruzados. É por isso que precisamos estar preparados para tudo, disse Ricardo com firmeza. Naquela noite, estabeleceram novos protocolos de segurança. Todas as comunicações seriam criptografadas. Provas físicas seriam divididas e armazenadas em locais seguros. E o mais difícil, elaboraram planos de separação emergencial, caso fossem descobertos. Mais tarde, quando Ricardo foi cobrir Sofia na cama, já de madrugada, ele se agachou ao lado dela, sentindo o peso do que estavam construindo. "Tem certeza de que quer continuar com isso?" perguntou suavemente. "Ainda dá tempo de deixarmos isso com as autoridades." Sofia olhou para ele, o rosto calmo, maduro demais para seus poucos anos. "A rua me ensinou uma coisa", disse. "Justiça não acontece sozinha.
As pessoas é que fazem acontecer. Ela apertou a mão dele. E nós podemos fazer acontecer. Ricardo sentiu um aperto no peito. Em menos de um ano, passara da ruína à redenção, da solidão ao propósito, da perda ao amor. Enquanto fechava a porta do quarto dela, o celular vibrou no bolso. Mensagem de Rebecca Harper. A assistente social responsável pela adoção de Sofia. Precisamos conversar com urgência sobre S. Podemos nos encontrar amanhã? Ricardo franziu o senho. Durante todo o projeto Fênix, tinham se esforçado para manter as aparências. Rebeca continuava visitando, sempre cordial, sempre tranquila. O que teria mudado? O café escolhido para o encontro tinha vista para o Millennium Park. Era um lugar seguro e público, ideal para conversas delicadas. Ricardo chegou cedo, escolhendo uma mesa num canto com visão estratégica de todas as entradas. Um hábito novo, mas já automático. Rebeca chegou pontualmente. Estava diferente. O coque apertado, as olheiras profundas. Sentou-se sem aceitar o cardápio. Obrigada por vir, Ricardo. Sempre, respondeu ele, notando a tensão na voz dela. Como a Sofia está se saindo nas aulas avançadas? Está indo muito bem. Brilhantemente, na verdade. Rebeca olhou para ele com algo entre preocupação e culpa. Eu sei, e é por isso que estou aqui. Ela respirou fundo, como se estivesse prestes a atravessar um campo minado. Surgiu algo, e não é só uma questão acadêmica. Há uma movimentação oficial que pode comprometer a guarda definitiva de Sofia. Ricardo congelou. O quê? Rebeca baixou a voz. Alguém em algum lugar não quer que essa menina continue sob sua tutela. Ricardo manteve uma expressão tranquila enquanto, por dentro, registrava a incomum franqueza de Rebeca sobre os detalhes acadêmicos de Sofia, informações que ele cuidadosamente deixava vagas em seus relatórios rotineiros. Ela está indo muito bem, respondeu com cuidado, controlando a voz. Qual é exatamente essa urgência que você mencionou? Rebeca tamborilava os dedos nervosamente na borda da xícara de café. Recebi algumas preocupações sobre o ambiente onde a Sofia vive. Preocupações? Um arrepio percorreu Ricardo. Que tipo de preocupações? Equipamentos eletrônicos, horários fora do comum, visitantes frequentes? Como a senhora Lawson. Rebeca se inclinou para a frente, os olhos fixos. Ricardo, se você está envolvido em algo que possa colocar em risco o bem-estar da Sofia, nosso ambiente doméstico é completamente adequado. Ele interrompeu firme. Sarah Lawson está dando aulas de ciência da computação para a Sofia. Os equipamentos são para o aprendizado dela. Rebeca o estudou por um longo momento. Quero acreditar em você, mas preciso fazer uma visita domiciliar, não programada ainda hoje, se possível. Algo no tom dela disparou todos os alarmes internos de Ricardo, treinados ao longo de décadas em negociações de alto risco. A solicitação dela não seguia protocolo, especialmente para um processo que vinha sendo tranquilo por meses. Claro, concordou com uma cordialidade estudada. Mas preciso reorganizar minha agenda da tarde. Será que amanhã pela manhã está bom? Rebeca sorriu aliviada. Amanhã de manhã, então. Assim que se despediram, Ricardo ligou imediatamente para Sarah. Precisamos proteger tudo agora. Em menos de uma hora, todos os documentos sensíveis do Projeto Fênix foram transferidos para o escritório de Sarah. Sofia, voltando da aula universitária, rapidamente entendeu o clima tenso. Ela está trabalhando para ele, não é? Sofia perguntou, sua percepção surpreendendo os adultos. Não sabemos, respondeu Ricardo, embora seu instinto sugerisse que sim. Naquela noite, enquanto Sofia fazia o dever de casa, Ricardo ativou o sistema de segurança recém-instalado. Uma câmera discreta mostrou Rebecca Harper se aproximando do prédio, 12 horas antes da visita agendada. Eu sabia, murmurou Sarah, os olhos grudados no monitor. Rebecca, com habilidade assustadora, usou um arame para destrancar a porta do apartamento. No feed de segurança, eles viram Rebecca revistando o local minuciosamente, fotografando documentos e instalando pequenos dispositivos que pareciam equipamentos de vigilância em pontos estratégicos. Quando entrou no quarto de Sofia, Ricardo prendeu a respiração,
mas ela apenas olhou para a menina adormecida antes de continuar a busca. Ela é meticulosa, comentou Sarah, com um tom sombrio. Profissional, confirmou Ricardo enquanto seu cérebro já formulava um plano. Vamos voltar. Quero receber nossa visitante inesperada da forma correta. Rebecca ficou pálida quando saiu do corredor e encontrou Ricardo sentado calmamente na sala, aguardando. Trabalhando até tarde, Rebecca? Ele perguntou, a voz baixa. Ricardo, Eu estava preocupada depois da nossa conversa e decidi agir. A voz dele permaneceu firme e controlada. As câmeras haviam registrado tudo. A compostura de Rebecca desmoronou instantaneamente. Ele me obrigou, ela sussurrou, sentando-se numa cadeira. Blackwood tem provas que podem arruinar minha carreira. Erros na documentação que cometi anos atrás. Ele ameaçou me expor, a menos que eu o ajudasse. Ajudar ele a fazer o quê, exatamente? Monitorá-lo, Rebecca admitiu. No começo, eram apenas relatórios rotineiros, mas recentemente ele está obcecado pela Sofia, principalmente depois daquele incidente no jantar beneficente. Ele fica perguntando sobre as habilidades matemáticas dela, suas rotinas, o desempenho escolar. Um calafrio gélido tomou conta do estômago de Ricardo. E o que você disse para ele? Só o que qualquer pessoa poderia observar, Rebecca insistiu. Mas ele está convencido de que a garota sabe algo que pode ameaçá-lo. Ricardo se aproximou, a voz baixa, quase um sussurro cortante. E ele entende o que acontece com quem ameaça minha filha? Rebecca desviou o olhar, a voz carregada de amargura. Vocês não entendem. Victor Blackwood não é só rico. Ele é conectado. Pessoas poderosas o protegem. Os olhos dela encontraram os de Ricardo. Você realmente acha que ele permitiria que uma criança das ruas destruísse seu império? Do corredor veio uma voz pequena, mas firme. Eu não sou mais uma criança das ruas. Sofia surgiu de pijama, com uma expressão muito mais madura do que seus anos deixavam transparecer. Agora eu tenho uma família, e nós vamos detê-lo. Rebecca os observou, a expressão tomada por um pesar sincero. Me desculpe, eu realmente apoiei a adoção da Sofia. Isso não foi falso. Mas tudo o que aconteceu depois... Chega, cortou Ricardo com voz seca. Saia daqui e leve seus dispositivos de vigilância junto. Assim que Rebecca saiu, Ricardo encontrou Sofia no espaço de trabalho, já reiniciando os sistemas de segurança no laptop. Precisamos acelerar o cronograma, disse ela sem tirar os olhos da tela. Blackwood sabe que estamos atrás dele. Ricardo admirou a calma dela. Você não tem medo? Sofia finalmente fez uma pausa, seus pequenos dedos descansando no teclado. Eu vivi nas ruas durante os invernos de Chicago, pai. Aprendi que o medo não ajuda. Planejamento ajuda. Os olhos dela, sábios além do que a idade permitia, buscaram os dele. Então vamos planejar. Naquela noite, tomaram 3 decisões críticas. 1. Transferir completamente as operações para o escritório seguro de Sarah. 2. Desenvolver cenários de contingência para diversas ameaças. 3. E o mais importante, passar da defesa para o ataque. A traição da Rebecca mudou tudo, disse Ricardo a Sarah pela linha criptografada. Blackwood já sabe das habilidades da Sofia e da nossa investigação. Nosso único trunfo é que ele não sabe exatamente o que descobrimos nem o quanto avançamos. Usamos isso a nosso favor, respondeu Sarah. A clássica distração enquanto terminamos o algoritmo. Enquanto Ricardo finalmente caía em um sono inquieto naquela noite, as palavras de Sofia ecoavam em sua mente. Eu não sou mais uma criança das ruas. De fato, ela não era. Era sua filha, uma prodígio da matemática, possivelmente a única pessoa capaz de derrubar o império corrupto de Victor Blackwood. E isso a tornava extremamente perigosa para um homem que tinha tudo a perder. O som agudo de madeira se partindo despertou Ricardo às 3h17 da manhã. Anos de experiência em gerenciamento de crises corporativas acionaram sua resposta automática. Ele saiu da cama, pegou Sofia no quarto dela e se dirigiu para a saída de emergência ainda meio acordado. Pai? Sofia murmurou sonolenta. Código Fênix, sussurrou ele, a frase que haviam criado para o protocolo de evacuação.
Ela imediatamente despertou, alcançando a mochila já preparada ao lado da cama. Passos pesados ecoavam pelo apartamento enquanto eles escapavam pela porta de serviço, seguindo pela escada de emergência dos fundos do prédio. O celular de Ricardo vibrou com um alerta automático do sistema de segurança. Porta da frente violada, entrada forçada detectada, múltiplos intrusos. Sara está a 3 quarteirões daqui. Ele sussurrou enquanto desciam as escadas. Lembre do plano. Sofia assentiu. O rosto pequeno sério na penumbra da iluminação de emergência. O ar frio da noite os atingiu assim que saíram para o beco atrás do prédio. Ricardo os guiou por um trajeto ensaiado de ruas secundárias, sempre atento a qualquer sinal de perseguição. Finalmente chegaram ao ponto de encontro combinado, onde o modesto sedã de Sara os aguardava, faróis apagados. Eles nos encontraram mais rápido do que esperávamos, disse Sara enquanto entravam no banco traseiro. Os dispositivos de vigilância devem ter ativação remota. Ricardo murmurou sombrio. Implementar o protocolo de separação. Sara olhou para ele surpresa. Tem certeza de que não temos outra opção? A segurança da Sofia vem primeiro. O esconderijo pré-arranjado era um pequeno apartamento acima de uma livraria familiar, em um bairro discreto. Com o amanhecer, Ricardo ajudava Sofia a arrumar o essencial, enquanto Sara reforçava a segurança ao redor. Quanto tempo vamos precisar ficar separados? Sofia perguntou, a voz firme, apesar dos acontecimentos da noite. Não será por muito tempo, prometeu Ricardo, embora a incerteza o corroesse por dentro. Eu vou atrair a atenção deles, enquanto você e Sara terminam o algoritmo. É mais seguro se eles focarem em mim. Os olhos de Sofia, perspicazes demais para sua idade, estudaram seu rosto. Você não está me contando tudo. Ricardo suspirou, ajoelhando-se para ficar na altura dela. Minha pressão arterial voltou a subir. O médico avisou que outra crise pode ser perigosa. Preciso saber que você está segura, especialmente se eu não puder terminar essa frase. Sofia envolveu os braços em volta do pescoço de Ricardo. Você tem que tomar os remédios. Promete para mim. Eu prometo. Ele sussurrou, segurando-a com força. A separação foi mais difícil do que ele imaginara. Ricardo se instalou em um hotel movimentado no centro da cidade, fazendo aparições calculadas para desviar a atenção da vigilância de Blackwood sobre Sofia. Enquanto isso, ela ficava com Sara, trabalhando incansavelmente no algoritmo e continuando seus estudos remotamente. Mantinham comunicação através de um sistema engenhoso criado por Sofia. Problemas matemáticos postados em um fórum para jovens prodígios, com mensagens codificadas embutidas, decifráveis somente por alguém com seu conhecimento compartilhado. 2 semanas depois da separação, a saúde frágil de Ricardo cedeu. Durante uma entrevista com um jornalista financeiro, parte da estratégia de desinformação, uma dor intensa no peito o fez cair de joelhos. Ele acordou na unidade cardíaca do Hospital Geral de Chicago, cercado por monitores que apitavam ritmicamente. Seu primeiro pensamento consciente foi para Sofia. Será que o sistema de comunicação deles tinha sido comprometido pela sua hospitalização? Será que ela pensaria que ele havia abandonado o plano? Com mãos trêmulas, ele pegou o tablet do hospital e acessou o fórum de matemática. Lá encontrou um problema novo postado sob o pseudônimo de Sofia. Uma equação complexa que, quando decodificada, dizia: estamos seguros. Algoritmo em 87%. Não se preocupe conosco. Concentre-se na recuperação. Lágrimas lhe vieram aos olhos. Mesmo separados, a mente brilhante dela permanecia conectada à sua. Do leito do hospital, Ricardo percebeu 2 homens de terno escuro vigiando discretamente seu quarto. A vigilância de Blackwood não havia diminuído com sua crise de saúde. Se algo, aumentara. Bom, murmurou ele. Isso significa que Sofia continua fora do alcance deles. Nos dias que se seguiram, Ricardo aproveitou o confinamento para agir. Entrou em contato com antigos colegas destruídos pelas manobras de Blackwood. No fim da semana, já tinha montado uma rede de testemunhas dispostas a depor, desde que tivessem provas concretas. Nas noites silenciosas, quando as enfermeiras passavam menos vezes, ele decodificava as últimas mensagens do fórum enviadas por Sofia. O algoritmo estava perto da conclusão. Em breve, teriam provas irrefutáveis da fraude de Blackwood.
e a forma de evitar que esquemas semelhantes acontecessem no futuro. Quase lá, Sofia, sussurrou para uma escuridão do quarto de hospital. Fique segura, só mais um pouco. Liberado do hospital com ordens rígidas para evitar qualquer estresse, um conselho que seu cardiologista deu com uma ironia amarga, Ricardo avançou para a próxima fase do plano. 3 semanas de separação de Sofia haviam sido necessárias, mas dolorosas. O reencontro, cuidadosamente combinado para depois do expediente no escritório de Sara, foi breve, mas carregado de emoção. Você está horrível, observou Sofia, sem rodeios, passando as mãos pequenas pelo rosto dele, como se tentasse resolver um problema matemático. A comida do hospital, respondeu Ricardo com um sorriso fraco. Mas o verdadeiro inimigo era a ansiedade constante pela segurança dela. Sara espalhou documentos pela mesa da sala de conferências. O algoritmo da Sofia está pronto. Não é só eficiente, é revolucionário. Sofia sorriu, com um brilho de orgulho discreto. Ele rastreia os ativos ocultos com 94% de precisão e consegue identificar retroativamente os padrões originais da fraude. Ou seja, podemos provar o que aconteceu, disse Ricardo, folheando as especificações técnicas. Mas a prova não basta. Precisamos forçar Blackwood a agir. A estratégia que montaram era audaciosa. Ricardo voltaria ao mundo financeiro publicamente, usando como disfarce uma posição de consultor numa empresa pequena, porém respeitada. Sua presença faria Blackwood se inquietar. Suas ações o tornariam imprudente. 2 dias depois, Ricardo entrou no Chicago Financial Center pela primeira vez desde sua queda. Sussurros o seguiram pelo saguão. O fantasma de um titã caído retornava para assombrar corredores familiares. Recebeu exatamente a reação que esperavam. Em poucas horas, a equipe de vigilância de Blackwood havia dobrado. Ele está monitorando, Ricardo confirmou naquela noite durante a chamada segura. Agora vamos dar a ele algo para observar. A conferência anual de estratégias de investimento era o palco perfeito. Como palestrante substituto de última hora, Ricardo apresentou uma análise sobre a detecção de manipulação algorítmica de mercado, sem mencionar Blackwood diretamente, mas com exemplos suficientemente claros para enviar uma mensagem inequívoca. Sentado na última fila do salão, Victor Blackwood assistia com uma expressão de indiferença calculada, que mal disfarçava sua atenção. Quando o moderador abriu espaço para perguntas, Blackwood se dirigiu ao microfone. Teorias fascinantes, Reynolds, disse, sua voz ecoando pela sala. Mas isso não passa de amargura. Executivos fracassados costumam culpar manipulações pelo próprio fracasso. Ricardo sorriu com calma, esperando pela provocação. Talvez, mas a matemática não mente. Quando a desvalorização de ativos segue padrões não aleatórios, consistentes com intervenções programadas, coincidência vira conspiração. Projetou uma versão simplificada da análise da Sofia, mostrando os padrões suspeitos sem revelar tudo o que haviam descoberto. Especialistas financeiros na plateia se inclinaram para a frente, reconhecendo as implicações. A compostura de Blackwood vacilou por um instante. Você esteve ocupado durante seu sabático. Tive tempo para ver as coisas por outra perspectiva, respondeu Ricardo com voz firme. Crianças frequentemente veem padrões que adultos ignoram. A referência a Sofia foi proposital, uma mensagem que só Blackwood entenderia completamente. Quando a sessão terminou, Blackwood abordou Ricardo perto da saída. O que você acha que descobriu precisa ficar no campo teórico, avisou em voz baixa. Pelo bem de todos. Ricardo encontrou o olhar do adversário sem vacilar. Teórico como sua preocupação com nossos investidores? Ou teórico como suas contas offshore? Os olhos de Blackwood se estreitaram. Metade, ele sibilou. Vou transferir metade dos ativos recuperáveis para uma fundação de sua escolha. Sem perguntas, sem processo. Oferta teórica generosa, respondeu Ricardo. Não seja tolo, Blackwood. Você não faz ideia de quem está enfrentando. Blackwood olhou ao redor antes de continuar. Posso preparar os papéis amanhã. 50% é melhor que nada. O que você terá se continuar essa cruzada. A armadilha estava armada. Com Blackwood correndo para mover seus ativos,
O algoritmo de Sofia acompanhava cada transação, capturando provas irrefutáveis, tanto da fraude original quanto da tentativa atual de encobrimento. Naquela noite, na comunicação segura, Ricardo contou sobre o confronto. Ele ofereceu metade, explicou. Tentou fazer parecer generoso. Isso é cerca de 4 bilhões. 7 bilhões, Sofia calculou imediatamente. Mas não é sobre o dinheiro, certo? James concordou. É sobre justiça e sobre honrar uma promessa que fiz a uma garotinha vendendo origamis num dia chuvoso. Sofia respondeu com uma equação complexa, que, quando resolvida, revelava uma mensagem simples. Eu acredito em você, pai. Enquanto James se preparava para dormir, o celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Metade é generosidade. A alternativa é devastadora. Última chance. O jogo havia entrado em sua fase final e perigosa. No silêncio pré-alvorada do escritório de Sarah, 3 figuras exaustas se aglomeravam em torno de uma mesa de conferência tomada por evidências da fraude elaborada de Victor Blackwood. Após semanas separados, a equipe completa se reunira para preparar o que poderia ser seu movimento decisivo final. Quero ter certeza que entendi direito, disse Sarah, ajeitando os óculos no nariz. Blackwood está oferecendo devolver silenciosamente metade dos ativos roubados, cerca de 4,7 bilhões, sem processo, sem publicidade, sem admitir culpa? Essa é a oferta, confirmou James, observando Sofia enquanto ela organizava metodicamente impressos de registros de transações. Apesar do horário avançado, seu foco permanecia inabalável. Poderíamos aceitar, Sarah apontou pragmaticamente. Aceitar o dinheiro, estabelecer a fundação que vocês discutiram, ajudar milhares de pessoas, sair disso ilesos. James assentiu lentamente. Sim, é uma opção, mas não é justiça. A outra metade ainda representa milhares de vidas destruídas. Sofia interrompeu, sem tirar os olhos do trabalho. Pessoas que perderam casas, economias, aposentadorias. Ela finalmente ergueu o olhar para encontrar os olhos do pai. E Blackwood continuaria livre para fazer tudo de novo. Tem também o algoritmo, Sarah acrescentou. Sofia, o que você criou vai muito além de apenas rastrear a fraude do Blackwood. Pode transformar a segurança financeira mundial. O silêncio tomou conta da sala enquanto o peso da decisão se acomodava entre eles. O acordo proposto resolveria os problemas imediatos. James e Sofia poderiam viver confortavelmente, financiar iniciativas educacionais, evitar o confronto perigoso que os aguardava. Mas a alternativa, a exposição total, trazia riscos enormes, junto com suas potenciais recompensas. A ameaça de consequências devastadoras por parte de Blackwood não era discurso vazio. Ele tinha aliados poderosos que lucraram com seus esquemas. Ir a público significava enfrentar não só batalhas legais, mas também perigos físicos. Preciso falar com a Sofia a sós, disse James finalmente. Quando Sarah saiu, ele se sentou ao lado da filha, segurando suas pequenas mãos. Sofia, quero que saiba algo importante. Seja qual for a decisão, já estou imensamente orgulhoso do que você conquistou. Sua inteligência, coragem, clareza moral, elas me inspiram todos os dias. Ela apertou suas mãos. Mas você está preocupado com o que pode acontecer se recusarmos a oferta, não é? Sim, admitiu James. Blackwood tem recursos que ainda não compreendemos totalmente. Os riscos são reais. Sofia ponderou por um momento. Na rua, eu precisava decidir todo dia. Onde dormir, em quem confiar, quando me esconder. A lição mais difícil não foi sobre sobreviver. Ela ergueu os olhos com uma sabedoria que ia além da idade. Foi sobre manter quem você é enquanto sobrevive. James sentiu a emoção apertar sua garganta. Quando você ficou tão sábia? Tive um bom professor, respondeu ela com um pequeno sorriso. Um homem que poderia ter passado por uma garotinha vendendo origamis e simplesmente ignorado. Mas ele escolheu me enxergar. Sentaram-se em silêncio confortável por vários minutos, a decisão cristalizando-se sem palavras. Quando Sarah voltou, o caminho estava claro. Vamos tornar tudo público, anunciou James. Divulgação completa, provas irrefutáveis, nada de acordos. Sarah assentiu, sem surpresa.
Eu já imaginava, mas tem outra coisa que precisamos considerar. Ela abriu o laptop, exibindo uma análise complexa do algoritmo de Sofia. Isso não é só uma ferramenta para expor Blackwood. Com desenvolvimento adequado, pode se tornar uma salvaguarda financeira, um sistema de alerta precoce contra fraudes similares no mundo todo. Sofia se inclinou para a frente, os olhos cansados e iluminados pela excitação. Você quer dizer implementado como protocolo open source para agências reguladoras? Exatamente, confirmou Sarah. Em vez de apenas punir um criminoso, poderíamos proteger milhões de vítimas futuras. As implicações eram imensas. O que começara como uma busca pessoal por justiça evoluía para algo com impacto potencialmente global. O gênio matemático de Sofia, nascido da sobrevivência nas ruas e fortalecido pelo vínculo com James, poderia transformar os alicerces da segurança financeira. Esse seria um verdadeiro legado, disse James suavemente. Melhor que prédios com seu nome? Sofia provocou sorrindo. Sofia perguntou com um leve tom de provocação na voz. Infinitamente melhor. James sorriu, lembrando-se da antiga obsessão de embelezar o nome Reynolds nos céus de Chicago. À medida que a aurora iluminava a cidade, eles finalizavam a estratégia. As evidências seriam apresentadas simultaneamente aos reguladores federais, a jornalistas-chave e a comitês internacionais de fiscalização financeira. O algoritmo de Sofia seria oferecido como uma solução open source, com as salvaguardas necessárias para impedir seu uso indevido. A fundação que haviam planejado seria criada, mas com um propósito diferente: apoiar a alfabetização financeira e fornecer recursos para vítimas de fraudes, especialmente aquelas que não tinham voz no sistema. Não tem volta depois que fizermos isso. James alertou, enquanto se preparavam para sair. Eu sei, Sofia respondeu com calma. Mas nas ruas eu aprendi outra lição importante. Ela fechou a mochila cheia de evidências, o olhar resoluto. As ameaças mais assustadoras vêm de quem não quer que você perceba o seu próprio poder. Enquanto caminhavam juntos para o dia que clareava, James refletia sobre a jornada extraordinária que os trouxera até aquele momento. Um ano antes, ele era um homem destruído, sua identidade despedaçada junto com sua fortuna. Agora, com menos riquezas materiais, mas um propósito infinitamente maior, ele enfrentava o maior desafio da carreira, ao lado do maior presente de sua vida, uma filha cuja mente brilhante só era igualada pela coragem de seu coração. Quaisquer tempestades que viessem, eles as enfrentariam juntos. O escritório da Comissão de Valores Mobiliários em Chicago não estava acostumado a receber visitas de ex-CEOs desacreditados, acompanhados por meninas de 8 anos. Mas numa manhã fria de segunda-feira, foi exatamente isso que aconteceu. Temos um compromisso com a diretora Harmon, James afirmou com calma ao segurança, que lançou um olhar desconfiado entre o terno gasto, porém digno de James, e o uniforme escolar impecável de Sofia. Reynolds e Reynolds, confirmou o segurança, arqueando as sobrancelhas. Pai e filha, James respondeu com a mão repousando protetora no ombro de Sofia. A diretora Eleanor Harmon os recebeu com cortesia profissional que mascarava uma curiosidade evidente. Veterana reguladora com 30 anos de experiência, ela já havia investigado centenas de crimes financeiros, incluindo a primeira e, por fim, inconclusiva revisão do colapso das finanças Reynolds. Senhor Reynolds, devo admitir que seu pedido para esta reunião foi incomum. Começou assim que se sentaram no escritório. O que estamos prestes a compartilhar é igualmente incomum, James respondeu, acenando para Sofia, que abriu seu laptop. Nas 2 horas seguintes, eles apresentaram meticulosamente suas provas. Registros de transações, análises algorítmicas, identificação de padrões e cronologias detalhadas. Sofia explicou as assinaturas matemáticas da fraude com uma clareza que fez até os investigadores financeiros mais experientes se inclinarem, fascinados. Isso é notável, a diretora Harmon finalmente disse, tirando os óculos para esfregar os olhos. Se for verificado, representa um dos crimes financeiros mais sofisticados que já documentamos. Está verificado, Sofia assegurou confiante. A certeza matemática é de 98,7%. Simultaneamente, do outro lado da cidade,
Sarah Lawson apresentava as mesmas evidências à divisão de crimes financeiros do FBI, enquanto pacotes digitais eram enviados a jornalistas selecionados em publicações financeiras de grande alcance. Na tarde daquele dia, as engrenagens da justiça começaram a girar de forma inconfundível. Agentes federais executaram mandados de busca na sede da Blackwood Capital. A negociação dos títulos relacionados foi suspensa temporariamente. O nome Victor Blackwood passou a piscar nas manchetes financeiras de todo o mundo. James e Sophia observavam os acontecimentos da segurança de um local temporário, organizado pelas autoridades federais. Como previsto, o contra-ataque de Blackwood foi rápido e brutal. Ex-CEO da Reynolds lança campanha desesperada de difamação. Dizia uma manchete num site de notícias empresariais controlado pelos aliados midiáticos de Blackwood. Outro texto questionava a existência de Sophia, sugerindo que ela era uma invenção de relações públicas para humanizar um executivo fracassado. Estão dizendo que eu não sou real, Sophia comentou, lendo os artigos no tablet com uma distância analítica. Isso é uma estratégia fascinante. James sorriu apesar da preocupação. Como assim? Indica que eles não podem atacar a matemática em si, explicou ela. Se pudessem refutar nossa prova, já teriam feito isso. Em vez disso, estão tentando desacreditar a fonte. Sophia explicou com calma. Ao anoitecer, a história já havia saído do controle de Blackwood. Analistas financeiros de todo o mundo começaram a examinar as partes públicas do algoritmo de Sophia, confirmando sua validade. Declarações de ex-funcionários da Reynolds Finance corroboravam a linha do tempo das atividades suspeitas que antecederam o colapso da empresa. O golpe mais duro para Blackwood veio de autoridades bancárias internacionais, que congelaram contas suspeitas identificadas pelo programa de Sophia, bloqueando bilhões em ativos antes que pudessem ser movimentados novamente. Na manhã seguinte, James recebeu uma ligação de Walter Simmons, veterano gestor de hedge funds, que testemunhara o brilhantismo matemático de Sophia no jantar beneficente. Reynolds, o que essa sua filha criou vai muito além de simplesmente expor Blackwood, disse Simmons, direto ao ponto. Esse algoritmo pode revolucionar a segurança financeira. Metade das firmas em Wall Street já está analisando as partes públicas. Qual é o seu objetivo final? Era a pergunta para a qual já haviam se preparado. O próximo passo crucial da estratégia. Estamos lançando a iniciativa de transparência financeira, explicou James. O algoritmo completo será disponibilizado como recurso público, com desenvolvimento contínuo apoiado por uma fundação sem fins lucrativos. Você poderia lucrar bilhões patenteando essa tecnologia, contrapôs Simmons. Não temos interesse em lucrar com isso. James respondeu firme. O algoritmo foi criado para proteger as pessoas, não para enriquecer a nós. O mercado não vai entender essa lógica. Então é hora de uma nova lógica. James replicou simplesmente. 3 dias depois, James e Sophia deram o passo mais público até então. Uma entrevista cuidadosamente organizada com a respeitada jornalista financeira Maria Chen, realizada em seu apartamento recém-segurado. Alguns chamam essa a inovação mais significativa em segurança financeira nas últimas décadas. Maria começou enquanto sua equipe capturava a cena da sala modesta, onde ainda se viam equações complexas rabiscadas num quadro branco. E você está oferecendo isso gratuitamente ao mundo? James olhou para Sophia, incentivando-a a responder. Porque a matemática não pertence a ninguém, ela explicou, com voz clara e confiante. É uma linguagem universal que nos ajuda a entender padrões e proteger pessoas. Mantê-la privada seria derrotar seu propósito. E o que você diria àqueles que duvidam que uma menina de 8 anos poderia criar um algoritmo tão sofisticado? Sophia sorriu. Eu os convidaria a examinar a matemática. Números não se importam com a sua idade. Quando a entrevista terminou, Maria fez a pergunta que James esperava. Sr. Reynolds, muitos querem saber quem exatamente criou esse algoritmo notável. James olhou para a filha com um orgulho inconfundível. Uma mente brilhante que me ensinou que o verdadeiro valor não se mede em dólares. Além disso, preferimos deixar que o trabalho fale por si. No final daquela semana, acusações federais foram oficialmente apresentadas contra Victor Blackwood e 6 de seus associados.
Reguladores financeiros internacionais implementaram versões preliminares do sistema de detecção criado por Sofia, já identificando padrões suspeitos em 3 casos distintos. Mais importante ainda, quase 70% dos ativos roubados da Reynolds Finance foram localizados e congelados, com processos legais em andamento para devolver os fundos aos investidores e funcionários prejudicados. Naquela noite, enquanto Sofia terminava o dever de matemática avançada na mesa da cozinha, James recebeu uma mensagem de texto de um número anônimo. Isso não acabou, Reynolds. Ele apagou a mensagem sem dizer nada, escolhendo focar na criança extraordinária à sua frente e no futuro extraordinário que estavam construindo juntos. Um ano depois, James e Sofia estavam lado a lado na calçada onde haviam se conhecido. O ar gelado do inverno carregava a mesma sensação, mas tudo ao redor tinha mudado. Difícil acreditar que foi exatamente aqui, Sofia disse, olhando para o lugar onde um dia expôs suas criações em origami. Agora, com 9 anos, ela estava um pouco mais alta, com uma postura que refletia a confiança de quem sabe que é amada e valorizada. Às vezes, os momentos mais importantes acontecem nos lugares mais comuns. James respondeu, com a mão repousando suavemente em seu ombro. Atrás deles erguia-se a recém-estabelecida sede da Fundação Reynolds para a Inovação Educacional. Financiada com parte dos recursos recuperados da fraude Blackwood, a Fundação já lançara programas para crianças com talento em matemática vindas de contextos desfavorecidos, oferecendo oportunidades que talvez jamais teriam existido. Victor Blackwood cumpria seu primeiro ano de uma sentença de 15 anos por fraude financeira, lavagem de dinheiro e obstrução da justiça. Seu império ruíra, mas, mais importante, as salvaguardas financeiras derivadas do algoritmo de Sofia já haviam sido implementadas em mercados pelo mundo, prevenindo 3 grandes tentativas de fraude. Você podia simplesmente ter me dado um sanduíche naquele dia e seguido seu caminho, Sofia comentou, enquanto caminhavam de volta para o prédio da fundação. A maioria das pessoas teria feito isso. James sorriu, segurando firme a mão da filha. James sorriu, lembrando-se do homem quebrado que fora. Isolado, amargurado, definido pelas perdas. Eu achava que estava te salvando, disse ele baixinho. Nunca percebi que, na verdade, era você quem me salvaria. No saguão da fundação havia uma vitrine simples. Dentro, cuidadosamente preservados, estavam o primeiro origami de raposa que Sofia lhe vendera, e ao lado, uma moldura com a primeira linha de código do seu algoritmo revolucionário. Abaixo, numa pequena placa, dizia: "Soluções extraordinárias frequentemente surgem de lugares inesperados." Na nova turma avançada de matemática na universidade, os professores que antes duvidavam de uma prodígia, agora buscavam regularmente a opinião de Sofia. Os artigos acadêmicos que eles escreviam juntos prometiam transformar não apenas a segurança financeira, mas também os métodos computacionais de reconhecimento de padrões em diversas áreas. "Pai?" Sofia falou ao entrarem no escritório dele, que tinha vista para o horizonte de Chicago. "Você sente falta da sua vida antiga? Do dinheiro, do poder, dos prédios com seu nome neles?" James ponderou a pergunta seriamente. "Sinto falta de certos confortos", admitiu, "mas não do vazio que eles traziam, nem da pessoa que eu estava me tornando." Ele olhou para a filha, aquela criança incrível que transformara seu conceito de riqueza, sucesso e propósito. "O que estamos construindo agora vai ajudar pessoas muito tempo depois de nós", continuou. "Isso sim é um legado que vale a pena." Sofia assentiu, pensativa. "Tenho trabalhado em algo novo", disse, puxando um caderno da mochila. "Uma extensão do algoritmo que pode ajudar a identificar crianças com habilidades matemáticas excepcionais, especialmente nas comunidades mais carentes." Enquanto explicava sua mais recente inovação, James se maravilhava com a jornada que os trouxera até ali. Do fundo do fracasso ao auge de um propósito renovado. Da sobrevivência de uma garotinha nas ruas à mente matemática revolucionária que agora mudava o mundo. O verdadeiro tesouro que ambos haviam descoberto jamais esteve em contas bancárias ou sedes corporativas. Estava na transformação que acontece
quando o talento encontra oportunidade, quando o propósito substitui a ambição e quando duas almas improváveis encontram uma na outra exatamente o que precisam para se tornar a melhor versão de si mesmas.